Oi, 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 sejam bem-vindos ao seu podcast favorito sobre autoconhecimento. Aqui nós desvendamos o mistério mais épico de todos, sobre nós mesmos. E eu sou a Laís e eu estou aqui com meu grande amigo Alípio para falar sobre esse tema que é tão essencial nas nossas vidas, né, Alípio? É isso aí, gente. A gente não sabe tudo, a gente tá aqui, o que é explanando mesmo, o nosso processo, porque a gente tá vivendo isso, né, Laís, no nosso dia a dia. Então, o interessante aqui é a gente abordar o nosso processo, trazer para vocês dicas, insights, para vocês entenderem o que é o autoconhecimento na prática, porque é mais fácil a gente trilhar um caminho a qual a gente tem alguém que já tá trilhando ou que já conhece. Fica muito mais fácil, né? E muitas pessoas confundem muito isso, né? O que que é, né, gente? O que que é se autoconhecer? E eu já começo com essa pergunta, Alípio. O que que significa isso, esse tal do autoconhecimento que todo mundo tá falando, tá super em alta, mas às vezes ninguém sabe de fato o que é? E o que que significa se autoconhecer? Então, nesse processo é o seguinte, muita gente confunde o autoconhecimento com rótulos, né? Que a gente traz aí durante toda a vida, a personalidade de alguém. Aí tem um monte de outros fatores que a gente pode colocar no meio, talvez que as pessoas gostam, né? Porque autoconhecimento é algo esotérico, aí traz um pouco de astrologia, numerologia, um monte dessas coisas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tipo, o que eu gosto de comer, o que eu sou, qual cor que eu gosto, qual tipo de pessoas, né, que se relacionam comigo, isso não tem nada a ver. O autoconhecimento é um conhecimento interno, é algo seu, né? É internamente. Porque os rótulos, gente, é igual a um produto, os rótulos estão por fora. Então a nossa personalidade em si é algo externo. A nossa identidade, que é algo que a gente vem buscando durante toda a nossa vida, aí sim, é algo que remete ao autoconhecimento, que o próprio nome já diz. Conhecer-se, né? A nível mental, sentimental, emocional, como que trafega os meus pensamentos, né, os meus sentimentos, como que isso é gerado, né? Então traz um pouco também de ciência, mas é uma ciência legal, gostosa de estudar. As nossas emoções, o que que é isso, as emoções, né? Elas são como que acontece esse processo químico dentro de mim? O que ocasiona isso, né? Então, o autoconhecimento ele é algo mais voltado para si, Pra interno, é dentro mesmo. E não é aquela coisa do rótulo, da personalidade, não. É saber literalmente como você sente, como você reage ao mundo externo, né? Saber como controlar esses sentimentos ou as suas emoções. Então, o autoconhecimento é voltado mais para essa parte mesmo. Eu acho tão essencial a gente falar sobre autoconhecimento, principalmente para galera mais jovem, né? Porque eu entendo ali autoconhecimento como um superpoder. Porque quando a gente se conhece, a gente toma melhores decisões, a gente age com mais clareza, a gente sabe dizer sim na hora certa e não na hora certa também. E principalmente, a gente deixa às vezes de agir imitando outras pessoas, que tem muito disso também, né? E só que, o que eu sinto muitas das vezes que a gente busca o autoconhecimento quando algo ruim acontece, né? E isso, assim, é muito comum de acontecer. Então, eu queria que você compartilhasse aqui um pouco com a gente. Quando que essa chavinha do autoconhecimento virou pra você? Quando que você falou assim, não, hoje eu decidi buscar o autoconhecimento. Como é que foi isso pra você? Então, assim, a vida dá sinal, né? Pra gente, a todo momento, pra todo mundo. Eu acredito que todo mundo tá vivendo esse processo, principalmente diante deste momento agora que o mundo se encontra. Todo mundo está vivendo e muita gente ignora, achando que isso é um processo, acho que é uma fase, algo fútil, né? Que não tem nenhuma importância. Pelo contrário, não só eu como você, né? A gente acordou para esse processo de uma forma muito brusca, muito ruim, vamos dizer assim, né? Muito negativo, muito triste. Espero que vocês não deixem chegar neste momento, tá? Então é o seguinte, assim, como começou na minha vida? Não faz tanto tempo assim, mas hoje eu posso contar que uns 9 anos atrás, Então tem bastante tempo sim, né? lá em 2014, 9 anos, 2015, basicamente assim, eu comecei a sentir isso mais forte na minha vida, né? Então eu ignorava, obviamente, né? Esoterismo, autoconhecimento, o que que é esse negócio? Nada a ver, eu quero ganhar dinheiro, trabalhar, ser alguém na vida. Pagar boleto. Né? Pagar boleto, e que é isso, que é aquilo, um monte de crença e tal. Não, chega. E aí, eu ignorei todo esse processo, mas aí aconteceu coisas, né, para que eu acordasse, entendesse que eu precisava olhar para mim mesmo, para minha saúde mental, emocional, para minha saúde física em si, né, então foi muito complicado. Mas hoje eu ainda se encontro dentro do processo, é um processo que não tem fim, né, mas eu acredito que com o tempo vai ficando mais fácil. Então, se a gente dá a ideia para isso, acorda de uma forma mais desperta, uma forma mais entendida, sem ignorar certos fatores, né? Porque o mundo tá aí pra mostrar pra gente. E aí a gente consegue, de forma devagar,
né? Você que tem a oportunidade de estar aqui ouvindo não só a gente, mas qualquer outra pessoa na internet pelo autoconhecimento, vai ver o quanto isso é importante. Então, gente, principalmente a geração mais nova agora, escutem um pouco sobre isso para que você não sofra mesmo, de verdade. Porque esse processo traz muito sofrimento no início se você não começa a olhar para isso. Então não deixe chegar nesse nível. Não deixe, por favor. Eu sinto assim que a gente sempre espera o pior acontecer para olhar para dentro. Isso assim, na maioria dos casos é isso que acontece, né? Comigo o autoconhecimento chegou aos poucos, Alípio, porque começou a me incomodar os rótulos, né, que a gente recebe desde criança. A Laís é desse jeito, a Laís é isso, a Laís é aquilo. E isso começou a me incomodar e eu comecei a buscar um pouco de autoconhecimento. Mas eu confesso para vocês que a chavinha virou, claro, com um episódio, digamos, não digo um episódio triste, né, mas um episódio de dor na minha vida, que depois, se for o caso, a gente conta aqui para o pessoal. Mas o que eu tenho para falar sobre tudo isso? Que a gente não precisa esperar algo ruim acontecer para olhar para dentro, sabe? A gente tem que começar a observar as experiências das pessoas ao nosso redor, entende? Inclusive, assim, tem uma frase que eu gosto muito, que eu anotei aqui, que é a seguinte: se você tem histórias de fracasso na sua família, você tem tudo para dar certo. Como assim, Laís? Que se você sabe o que está dando errado na sua família, você tem consciência de entender as mudanças que você precisa fazer para aquilo que não aconteça com você. Só que o que a gente faz na maioria das vezes? A gente replica modelos, né? Então essa frase assim, me marcou bastante para dar um acorde, né? Poxa, o que eu estou fazendo para melhorar isso? Aconteceu isso na minha família, mas eu não quero que isso aconteça comigo também. Então, isso me despertou, né, para o autoconhecimento. Então, como a gente gosta muito da prática, né, Alípio, vamos agora iniciar a prática do autoconhecimento. Por onde começar? Qual que é o primeiro passo? Ok, eu sei que o que é autoconhecimento, já você falou, né, que é se conhecer por dentro, mas qual é o primeiro passo que eu dou em direção a isso? Então, assim, dentro do meu processo, que eu posso falar por mim, né, mas eu acredito que isso tem parâmetros comuns com muita gente. Eu acredito que o primeiro pilar é a aceitação e o reconhecimento. Por que esta aceitação e reconhecimento? Você precisa aceitar que você precisa ou pode estar utilizando o autoconhecimento para poder melhorar, ativar o seu poder pessoal. Né? Se você está passando por algum momento difícil, complicado, desafiador, você precisa aceitar que precisa de ajuda. Né? E, gente, falar a verdade, tá todo mundo precisando de ajuda. Né? Então, assim, viver de aparência na internet não tá valendo. Então não é moda mais. Então é complicado, né? Porque a gente é meio orgulhoso, eu era muito no início, aceitar que a gente precisa de ajuda, o que pode estar utilizando esse processo para poder impulsionar, né? Mudar e melhorar, né? A sua vida, a qualidade de vida, né? E reconhecer que, poxa, ele existe, ele pode fazer algo por mim, então eu vou usar. Vou entrar nesse processo. Então acredito que o primeiro pilar é esse, reconhecer, né? E aceitar que o processo existe e está aí para poder te ajudar. É o primeiro ponto. E essa parte de aceitação é uma parte, assim, que às vezes é meio dolorida para a pessoa, porque às vezes a gente tende a levar isso pro lado da culpa, né? De se culpar de estar daquele jeito. E a culpa, ela vem de encontro ao autoconhecimento, por quê? O sentimento de culpa, ele deixa a gente no estado de vítima. E o autoconhecimento não tira essa coisa de vítima. Ninguém é vítima aqui. Não. Você é autor principal da sua história. Então, assim, quem se autoconhece, não tira esse negócio de vítima de você, porque você começa a buscar ações para melhorar aquilo. E o que eu vejo, né? A gente confunde muito o fato de você estar passando por uma situação, de você ser daquele jeito. Então, assim, muitas pessoas chegam pra mim falando: eu sou muito ansioso, eu sou muito medroso, eu sou isso, eu sou aquilo, e quando na verdade ele não é daquele jeito, mas ele está. Então, assim, estar e ser são coisas diferentes, né? E quando você entende ali que você está daquele jeito, você entende que você pode mudar aquilo. Agora, se você fica mais difícil você mudar, né? Então, o primeiro passo é exatamente esse: reconhecer o que está faltando na sua vida, o que você não está gostando, o que está te incomodando, sabe? Que são esses rótulos, que são essas crenças. O primeiro passo é reconhecer sem se fazer de vítima, se colocar ali como protagonista da sua história e dar o segundo passo. E qual é esse segundo passo? Então, porque o autoconhecimento ele traz pra gente a autorresponsabilidade, né? Então você começa a compreender como é que funciona a sua realidade mental e emocional, por exemplo, você entende o que ocasionou aquela informação tá manifestando na sua vida. Então eu falei assim, poxa, será que eu deixei com que isso acontecesse ou abri o meu campo para que isso acontecesse? Sempre é um ou outro.
Sempre é. Ninguém é vítima. Não existe isso, entende? Externalizar, terceirizar essa culpa, não adianta, isso não vai te levar a lugar nenhum. E o autoconhecimento, ele é duro, assim, um pouco no início, porque ele te prova isso, sabe? Ele mexe com a gente, né, Ele Alípio? mexe com a sua psique e traz pra você essa autorresponsabilidade. Você é responsável por sua realidade. Não queira mudar o mundo. Você muda a sua realidade apenas. E através disso você consegue modificar o externo à sua volta, né? E obviamente, gente, é muito mais fácil conviver numa sociedade onde as pessoas sabem quem são e sabem conviver uma com as outras. Então, as pessoas vendo que você tá bem, elas vão, poxa, o que tá acontecendo? Tá bem, tá feliz, não tava? Como é que é? Então, isso gera um interesse, né? Então, eu acho que o segundo, né? O segundo pilar seria basicamente o entendimento e a compreensão. Quando você depara com esse momento de entendimento do autoconhecimento para compreender como acontece dentro de você, você depara com as suas crenças, né? E eu falo com toda certeza, pelo menos por mim, que 90% das nossas crenças são falsas, limitantes, totalmente reais. É duro, mas é a verdade. 90% do que a gente vive, acredita que vai acontecer, o que acontece, que é a verdade do mundo, Nunca acontece. nunca acontece. É muito ruim isso, sabe? Se depara com muitos aspectos e áreas da sua vida, sabe? É complicado lidar com isso, porque a vida toda você acreditou em certas coisas que faz sentido nenhum. Isso, falar de crenças, assim, eu como coach, o que eu faço, né? Eu pego a crença da pessoa, crença limitante, e tento ali fazer uma crença fortalecedora. Só para explicar para o pessoal o que é uma crença limitante. Crença limitante, como o próprio nome diz, é uma crença que te limita, né? Que te faz ali continuar naquele estado que você tá. É uma crença limitadora. E o que é uma crença fortalecedora? É uma crença que te deixa mais forte. Então, o que a gente tem que começar a fazer? Desmistificar essas crenças limitantes e começar a acrescentar crenças fortalecedoras, né? E eu trouxe aqui uma lista de crenças, né, que a maioria das pessoas tem. Eu, inclusive, tinha muitas, ainda tenho, né, As mais Alípio? comuns que a gente vê, assim, né, no dia a dia, as pessoas praticando, né? E assim, eu quero que as pessoas entendam também que não é só porque a gente tá na área do autoconhecimento que a gente não tem nenhuma crença limitante, que não é assim que funciona. É um processo. Quem dera fosse, né? Mas é um processo e eu lido com essas crenças todos os dias, faço exercícios, enfim, tem exercícios específicos. Mas eu vou trazer algumas crenças aqui pra gente poder discutir sobre elas, né? Uma crença muito forte nas pessoas é ser rico é ser egoísta. Todo rico é egoísta. O que você tem a dizer sobre essa crença? Totalmente infundado, algo do tipo, né? Até porque isso gera o quê? Poxa, se eu melhorar de vida, automaticamente eu preciso ou tenho que agir assim. Eu me distancio da sociedade, mudo de realidade para ser algo bom, se tornar algo aí até pior para você, né? Então é um padrão muito esquisito, mas é criado pelo próprio ser humano, né? Não precisa essa soberba, essa coisa de tentar ser melhor que o outro e tal. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Dinheiro, apesar das pessoas não acreditarem, dinheiro é uma energia. E você, sabendo trabalhar com isso, você pode ter. Tem gente que quer ficar rico apenas por status social. Para mostrar família, amigo, para provar algo para alguém. Não é nem para se provar. Se fosse, né, gente, para se provar. Mas não, quer provar para a sociedade, quer provar para as pessoas, para a família, sei lá quem. Então, assim, isso impede muito, porque é o seu universo interno. Você tem que entender que é você que cria a sua realidade, é para você. Digamos assim, eu costumo dizer, até de modo cômico, quando você entende que você é o seu próprio universo e você pode fazer tudo o que você deseja, digamos assim, o mundo existe para te servir. Né? Então, quando você entende isso, você sabe manipular a realidade, né? Isso não é um poder, é consciência. Você começa a ser mais analítico, você pensa antes de falar, antes de agir, porque você entende como que aquilo pode se dobrar na vida de alguém ou da sua vida mesmo, né? Você entende que ou eu ajo dessa forma, ou eu vou criar um movimento que não vai me agradar futuramente. Então essa crença de achar que ser rico é ser egoísta, isso é uma prática totalmente social de alguém, que talvez ali de uma pessoa que tem um poder aquisitivo maior, mas que tem essa crença dentro de si própria. Então ela acha que precisa agir assim. Na verdade não precisa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tudo bem que a gente tá no melhor mundo da vida, né? Mas eu acredito que a gente faz o nosso mundo a partir do reconhecimento interno da gente. Crença limitante é uma mentira contada muitas vezes que se torna uma verdade pra gente.
né? É isso. Então, o que que acontece? Às vezes, essas crenças limitantes, você conviveu com isso na sua infância, na adolescência, enfim, às vezes não necessariamente na família, tá, ali? Porque muita gente culpa a família. É, Ah, foi minha família, colocou isso na minha cabeça, às vezes não, é alta tá? responsabilidade, sim. Por exemplo, essa questão do dinheiro, que dinheiro é egoísta e tudo mais, basta você ver as novelas, né? As novelas abordam muito isso. Sempre tem, pode reparar. Sempre tem o rico do mal e a pessoa humilde, super do bem. Sempre Exato. tem. Então, assim, isso tá muito enraizado na nossa sociedade. Então, é muito natural a gente olhar para uma pessoa rica e achar que ela é soberba. Quanto na verdade não é isso. Na verdade, gente, tem pessoas ricas sim que são egoístas, pessoas humildes que são egoístas. Então, assim, isso depende muito de pessoa para pessoa, mas não é um padrão. Outra crença limitante que eu trouxe aqui é aquela coisa que homem não presta, o amor não existe. O que que vocês acham dessa crença? Alípio, me fala. De onde que as Ai, pessoas tiram isso, sabe? De onde? são padrões aí que a pessoa traz mesmo de criação, de família, de sociedade mesmo, de comunidade, né? É aquela questão do. A gente não pode tentar culpar alguém, né? Os pais ou quem quer que seja, porque a gente parar pra pensar, eles também tiveram esse tipo de criação, todas essas crenças implantadas também pelos seus familiares ou pela sociedade da época. Então não tem culpado aqui. A questão é, quando você reconhece que existe algum fator externo, talvez, que ocasionou para que você agisse dessa forma, ou pensasse dessa forma relacionada a algum conceito, significa que você está apto a mudar, transmutar, transformar aquilo de uma forma que te traga um benefício, né? Então essa coisa de que, não existe o amor e que é isso, que é aquilo, porque a sociedade, infelizmente, ela não sabe, o ser humano não sabe o que é o amor, não sabe amar ainda, né? Porque Estamos aprendendo. estamos aprendendo, estamos engatinhando ainda, a gente tem que reconhecer isso. Ninguém sabe, não tem ninguém nesse planeta que sabe. Não adianta, tá? Então, assim, infelizmente a gente vive um mundo de aparências, né? Então, principalmente as novelas. Não só novela, né? Igual eu falo muito, eu atendo muito jovem, né? Muitas meninas, principalmente. E às vezes elas falam, eu tô com o coração partido, né? Não acredito mais no amor. Vem muito isso. E eu falo, quais são as músicas que você anda escutando, né, Alívia? Aquela conversa das músicas. Porque são letras, assim, que realmente aquela pessoa que escreveu, ou ela escreveu inconscientemente, ou de fato ela não acredita no amor mesmo. Então, o que você tá escutando? Como você tá alimentando a sua mente, sabe? Porque se você começar nessa neura, né, de que todo um homem trai, né, que toda mulher, como é que tem uma também, gente, as letras são assim as mais absurdas possíveis, né? Que Você toda traz mulher pra é sua realidade. interesseira. Porque assim, você começa, a nossa mente, ela é reprogramável. Ela funciona através de quê? De repetição, Uhum. né? Até porque tem técnicas, você sabe, tem técnicas pra você reprogramar a mente e mudar um comportamento. Sim, Então assim, você fica ouvindo aquele tipo de música, aquele tipo de padrão musical, você tá reprogramando a sua mente para que ela literalmente viva aquilo. Então o seu subconsciente vai fazer o quê? Vai manifestar aquilo ali. Não tem como, não tem outra. Então você pode perceber que é um padrão. Então quando a pessoa escuta uma música muito melancólica, aquela coisa toda, você pode perceber que a pessoa já é assim, né? Mas eu gosto. Não, você viciou naquilo, você não gosta. É uma vibração baixa, você pode achar interessante, mas você não gosta. Você isso, viciou através da vamos repetição. mudar. Não dá. E assim, às vezes no fone de ouvido, né? Então, assim, não é que você tem que parar de escutar, não é isso. É só você não fazer daquilo um hábito, né? No ser todo dia, no seu tempo inteiro. Você pode escutar, não tem problema. Desde que você esteja blindado mentalmente, Claro, você entende que aquilo é uma música, né? e você entende que, e você sabe como fazer com que aquilo não interfira tanto na sua realidade. A ciência tá aí pra poder provar isso, não é blá blá blá. Isso é neurociência, né? Então tá comprovado que é uma TV, um filme, uma música, como você alimenta a sua mente, o seu coração, isso faz com que você literalmente manifeste uma realidade condizente com aquilo que você está alimentando. É igual você alimentar o seu corpo. Se você comer só processado, o que você acha que vai dar? Você vai ter saúde? Você não vai ter, você vai parar no hospital em algum momento. Essa crença limitante do amor é uma crença bem que traz muito desconforto, muita falta de esperança, é muito ruim. E outra crença que eu trouxe aqui pra vocês é a crença do nunca estou pronto, né? Estou sempre esperando alguma coisa. É aquela pessoa assim, eu era muito assim também. Tem que sempre fazer o curso, tenho que fazer isso, não é o suficiente, eu preciso estudar mais, tenho que estudar mais, sempre mais, sabe? Nunca tá pronto, então nunca vou estar pronta, É. né? Então, o que você tem a dizer sobre essa crença? Então, a questão é o seguinte, assim, eu tive muito disso. Eu também. Nossa, muito mesmo, assim, tipo de... Gente, eu sou uma pessoa totalmente mental, sabe? Então, assim, eu me via tendo ideias maravilhosas, eu tenho vários projetos guardados, assim, sabe? Na gaveta, de coisas que me deixariam, assim, aos olhos de vocês, assim, talvez até milionário. Mas, e a gente tem aquela dificuldade de colocar em prática algo que a gente quer.
né? É mais fácil quando você tem alguém, que aí você, né, pode buscar uma parceria e aquilo pode te impulsionar. É interessante ter essa polaridade, inclusive, alguém que é mais prático, mais ativo e alguém que é mais passivo, alguém que é mais mental e alguém que é mais físico, sabe? É muito interessante. Busque parcerias sempre neste naipe, para você literalmente poder, se você é a pessoa que cria a ideia, tenha alguém que literalmente coloque ela em prática, né? Então, isso é uma forma de poder colocar aquilo que você gosta em prática, que você deseja em prática, né? Não deixa guardado não deixa não, coloque pra fora, nem que seja pra falar sobre, sabe? Tenta criar uma atmosfera, uma realidade que faz com que aquilo se desdobre, que aconteça. Dê um primeiro passo, gente. Simples, simples, simples. Dê o primeiro passo. Talvez só de você comentar com um amigo seu que talvez pode te ajudar, já é, tipo, meu amigo falou que vai te fazer isso, mas eu conheço alguém que... E quando você vê, as coisas vão tomando forma. Não guarde, não deixe pra você, sabe? Tenta externalizar isso, colocar isso pra frente. Dê um passo, né? Eu até faço esse desafio. Dê um passo, você vai ver como é que as coisas se desdobram. Com certeza. Deixa aqui dentro, não. E assim, a gente tá falando de crenças limitantes, né? Trouxe só algumas aqui, tem várias outras. A pessoa pode digitar no Google, as principais crenças limitantes. Aí vai dar lá um monte. Então, primeiro, você reconhecer, né, que você falou, você aceitar. Depois, você compreender. E depois, ali, depois que a gente já reconhece, né? Ah, tá, identifiquei que eu tenho essa crença limitante e tal. Como é que a gente faz em relação a isso? Como é que a gente faz pra saber se isso é uma crença limitante ou não? Também, deve ser uma dúvida das pessoas. Claro, nossa, gente, ó. Aí vem uma parte que eu acho que é uma das partes mais, assim, desafiadoras inicialmente, que é você colocar a crença em xeque, né? Eu vou dar um exemplo de como que funcionou pra mim. Óbvio que eu fiz isso várias vezes, com várias outras crenças, mas eu vou dar uma que é aquela que todo mundo gosta, que é o dinheiro, que é o trabalho. Então eu vou explicar pra vocês como é que foi minha experiência. É o seguinte, eu tinha a minha crença relacionada ao dinheiro, ao trabalho era tudo que era repetido pra mim na infância, pela sociedade, pela família, pelos amigos, enfim, por todos. Em questão de, se você só vai ganhar dinheiro se você trabalhar muito. O seu dinheiro suado só vem com muita luta. Então você tem que trabalhar muito, correr atrás muito. Olha como é que a pessoa fala. Muda até a expressão, né? Tem que trabalhar muito pra você poder ganhar dinheiro, você ficar rico e tal. Deus ajuda quem cedo madruga ali. Piorou pra mim, porque eu não gosto de acordar cedo, né? Então assim, gente, foi um baque muito grande na minha vida, sabe? Porque eu aprendi na dor que essa é uma crença totalmente muito falsa, sabe? Porque hoje eu vivo totalmente o oposto. Totalmente oposto. Então, assim, eu coloquei ela em xeque. Eu falei, tá bom, então eu vou. Acho que foi em 2016 pra 2017, por aí. Falei, vou colocar durante esse ano aí, esse tipo de crença. Vou trabalhar muito. Vou trabalhar em 2 empregos. Entendeu? Vou ver quanto que eu vou ganhar de dinheiro. Aí tá. E trabalhei, porque eu sou trabalhador, gente. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa, né? Que movimento. Quando eu tô ali. Né? E eu gosto de dinheiro, gente. Eu gosto de dinheiro. E aí, o que aconteceu? Olha, eu fui parar no hospital. Labirintite. Um monte de coisa, sabe? Tipo, cabelo, barba que começava a cair. Trabalhando em desemprego, trabalhava muito, de sol a sol. Acordava de manhã cedo, que é uma coisa que eu odiava acordar. Eu odeio acordar cedo. Não é o meu relógio biológico, é esse. E eu cheguei no final do ano no hospital. Aí eu olhei pra minha conta, cheia de boleto, não tinha nada. E olha que eu não gasto muito, hein? Falei, gente, quebrou. Rachou, a crença rachou pra mim. Agora eu preciso fazer alguma coisa. Porque eu vou ficar muito doente, né? Ou eu literalmente vou ter que fazer alguma coisa pela minha vida ali, pra ver o que acontece. Vou ter que fazer um teste. Então eu coloquei ela em xeque. Agora eu inverti ela. E comecei a empreender. Foi onde eu entrei um pouco nesse mundo de empreendimentos, assim, né? Do microempreendedor. Comecei a colocar minhas ideias em prática. Falei, eu acho que eu vou fazer uma coisa muito revolucionária agora. Vou trabalhar com vídeo porque eu gosto. Sempre gostei de hobby mesmo, sabe? E aí eu comecei a trabalhar, comecei a empreender, comecei a colocar minhas ideias ali e comecei a fazer com que, se eu não trabalhar um dia todo pra ganhar X, eu quero ganhar agora por hora. Fui assim, sem saber, sem nada, e fui. Né? E eu já tava muito perto de pessoas, né? Tipo a Clé, você, pessoas assim que já estavam naquele ramo, daquela coisa e tal. Então assim, eu pegava, né? Aprender como entorno, né? Foi o que a gente falou. E aí eu peguei e comecei a colocar essa minha vida, obviamente é gradativa, é devagar, mas eu comecei a ter muito mais resultado. Eu falei, eu não vou acordar cedo, eu gosto de acordar tarde, eu vou trabalhar depois do meio-dia, eu vou trabalhar só até 6 horas. E olha lá, porque tem dia que eu trabalho 3, 4 horas. Laís, eu comecei a ganhar mais dinheiro do que, sabe? Eu fiquei bobo com isso. Olha como é que uma crença, essa crença é ridícula. E tá todo mundo nesse padrão. Então é colocar a crença em xeque. Coloquei em xeque, vi que ela é falsa, mudei ela, ressignifiquei,
Uhum. né? E conseguir resultado. Olha só, é assim que você pega com todas, gente. Você pode pegar isso com todas as suas crenças. Colocar em xeque e ver o que funciona, ver o resultado. E se não te agradou, muda, né? Muda por outra, ou ressignifica, ou inverte ela. E assim você vai automaticamente mudando a sua vida de forma mais que traga mais qualidade de vida e benefício para você, Isso. né? A gente lá no coach a gente tem muitas técnicas de reprogramação de crenças, né? E porque o primeiro passo é a pessoa saber qual é a crença dela, né? Porque eu não viro uma pessoa e falo, olha, essa é a sua crença. Não, não faço isso. Até porque é a pessoa que tem que reconhecer. Não adianta outra pessoa falar comigo também, olha, Laís, eu acho que você tem essa crença. Entende? Não é bem. A pessoa que vai falar pra mim, Laís, eu acho que eu tenho essa crença aqui do trabalho, né? Que é muito comum. Muito comum, não só a pessoa que trabalha, aquela pessoa que estuda muito também, nunca acha que está preparado pro vestibular, nunca acha que vai passar na prova, tá sempre assim, sabe? Sempre querendo fazer mais. E às vezes acaba não indo mal de verdade por conta Exato. disso, né? Então a gente tem ali várias técnicas de reformular essas crenças, né? E tem várias, né? Então tem você reescrevendo essa crença de modo positivo, né? Você falou o seguinte, é difícil ganhar dinheiro. Não, é fácil ganhar dinheiro. Como é que você faz para tornar essa crença fortalecedora? Porque a princípio, a pessoa vai achar que eu sou doida, né? Nossa, a pessoa tá falando que é fácil ganhar dinheiro. Não é não, Laís. Todo mundo vai falar que eu tô ficando doida. Então, o que você faz? Você começa a falar isso para as pessoas, começa a escrever isso, começa a mentalizar, meditar. Você vai entrar em uma bolha à parte, Você vai né? entrando no ver essa parte, né? Então você começa a acreditar naquilo. Isso. Lembra, use aquilo a favor. A gente repete tanto uma crença que ela vira verdade. Isso. Faça isso, ao contrário. Repita, Isso. reprograme. Automaticamente você vai criar um universo paralelo que é só seu. Exatamente. Você vai passar a acreditar naquilo. É muito importante que você sinta que aquilo é verdade. Automaticamente aquilo acontece na sua vida. Exatamente. É incrível. Então, assim, não fale só da boca pra fora. Porque tem gente que fala assim, a Laís é doida, porque tá falando isso, que aquilo, papapá. Gente, óbvio, se você sair pra ir repetindo só por repetir da boca pra fora, sua vida não vai mudar. Sério mesmo, não vai. Agora, quando você passa a acreditar que aquilo é realmente real, gente, muda, não tem outra resultante. E você começar a dar estímulos pro seu cérebro, né? Aqui a gente entra na neurociência. O nosso cérebro funciona através de estímulos. Muda tudo, muda a leitura, muda filmes, começa a ver filmes de pessoas inspiradoras que ganharam dinheiro. Exato. Entende? Então começa a mudar ali, você vai ficar imerso naquilo, você vai começar a acreditar naquilo e aquilo vai começar a acontecer. Comece a sonhar, comece a mudar os seus hábitos, né? A leitura, o filme, a música, gente, é um estilo de vida. Entende? Tem muita gente que tem dinheiro, ok, e tá lá cheio de problema porque mantém. Aí são outras coisas à parte. Mas, talvez, né, enfim, não vem o caso. Mas, se você mudar o seu estilo de vida, com certeza as coisas vão caminhando devagar. E, assim, agora é incrível, agora, neste momento, as coisas estão acontecendo muito rápido. Então, você tem que usar isso a seu favor. Né, e ficar ciente, ó, vou pegar informação, vou pegar conhecimento, vou começar a praticar e colocar na minha vida. Pra ver o que acontece. Você precisa fazer um teste. Você não pode ignorar. Tá? Blá, blá, blá. Não ignora. Porque se deu certo pra um, pra outro, por que não vai dar pra mim? Não faz sentido isso. Exatamente. Saia da média. Sabe? Saia da média, mude mesmo de vida. Não interessa o que os outros vão pensar, o que vai falar, que você tá doido, que você tá viajando, que você virou esotérico, que tá no Negative Blues. Não precisa Não é ser extremista isso. nesse ponto, mas, gente, isso é ciência, isso é informação. Sabe, tem o lado esotérico, todo mundo leva no gratiluz. Mas isso é ciência, sabe? Isso é neurociência. Você fazer uma reprogramação mental, mudar a sua vida pra melhor mesmo. E vai sendo devagarzinho assim, sabe? E você vai vendo a diferença. E aí quando você vê, você criou a sua realidade, você viu que pode mudar e mudou ela. E aí automaticamente as pessoas vêm, você começa a inspirar outras pessoas, Exato. sabe? Então assim, reconheça mesmo, aceite, reconheça, entenda, compreenda, né? E traga isso pra sua vida e pratique mesmo. Coloque isso em xeque, sabe? É a dica que eu dou pra vocês. Então, assim, faz um resumo aí pra gente, então. Você falou de 3 passos, né? Pro Isso. autoconhecimento. 3 passos. Faz um resumo aí. Quais são os primeiros 3 passos que as pessoas têm que dar pra começar, né, a se autoconhecer? Então assim, é igual eu falei pra vocês, aceitar, né, que você deseja ou precisa de ajuda, não quer, não deseja de ajuda, beleza, que você tem uma ferramenta que pode te ajudar, que ela te ajuda, tá? E você precisa, no caso, reconhecer que ela vai fazer algo por você e ela vai fazer, reconheça isso e faz mesmo, tá? Eu não conheço ninguém que entrou no processo e tá mal, não conheço. Se você conhece alguém, pode ter certeza que essa pessoa não tá no processo, ela tá vibrando outra abobrinha.
né? Então, assim, depois disso, obviamente, você entende como é que as coisas acontecem dentro de você, a nível sensorial, a nível energético mesmo, tá? E compreenda o que é isso pra fazer com que coloque em prática, transmute, mude, literalmente. Aí vem o terceiro passo, que é muito importante, né? Que é a auto-observação. Que aí a gente deixa pro próximo episódio. É isso daí, que é muito importante. É a prática da prática da prática, é aquilo ali onde você vai estar assim, opa, agora eu tô vendo que realmente eu tenho isso e isso aqui, ó. Aí acabou, aí você literalmente fala, ou eu mudo ou eu mudo. Estamos chegando no final desse episódio número 1, que foi o que é autoconhecimento, por onde começar no autoconhecimento. Esse foi o nosso grande tema. E a gente tem um lema aqui, eu e o Alípio, né, que a vida é uma jornada desafiadora, mas nós estamos aqui para torná-la mais épica, né? Que esse é o nosso grande lema. O que é ser épico, né? O que você sabe que é ser épico, Alípio? Eu acho que é fazer com que esses momentos, né, principalmente quando a gente fala de momento, a gente fala presente. Viver o presente, aproveitar ao máximo, desfrutar ao máximo da vida. Por mais que você ache que não tá bom, que isso, que aquilo, isso é algo talvez interno seu, é uma percepção sua. Então acredito que ser épico é fazer com que os seus momentos sejam marcantes para você. Pra você, não é pro seu pai, pro seu irmão, pro seu filho, não, é pra você. Quando você entende, se ama, automaticamente você começa a emanar isso e as pessoas são atingidas por isso. Quando você cuida de você, o entorno já é cuidado automaticamente, exatamente, né? Exatamente. A gente gosta de terminar com o nosso Minuto Consciente, que a gente sempre traz uma frase para vocês refletirem. Eu até mudei a frase. Você mudou a frase? Mudei a frase. A gente combinou uma frase legal para terminar, ela já mudou a frase. A gente combinou uma frase, mas chegou uma intuição, uma nova frase. Então eu vou falar. Isso é muito importante. Vou falar a frase aqui, que é mais importante, né? Mais especial do que estar vivo é se sentir vivo. Portanto, viva. Interessante, ó, gente. Tem uma analogia dentro da frase, ó. Estar e ser. É o que eu falo pra vocês. Né? O que eu tenho pra realmente deixar pra vocês é o seguinte, né? A gente não tem como mudar os nossos obstáculos. Exato. Os desafios estão aí mesmo pra serem superados, né? O que a gente pode fazer é escolher como que a gente reage diante disso tudo. Né? Eu acredito que existe 2 tipos de ser humano, costumo falar de brasileiros, né? Que existe o comédia e existe o tragédia. Eu sou comédia. Quem me conhece sabe. Eu prefiro ser comédia, né? Porque a frequência que eu gosto é a frequência da alegria. Não interessa se eu tô viajando, mas me faz bem. Fez bem é interessante. Se não fez bem, joga de lado. É isso. Então a gente se encontra no nosso próximo episódio, que o tema vai ser autoconhecimento na prática, onde eu vou trazer várias ferramentas para você a partir de hoje, né, do agora, não deixar para depois, começar aí a se autoconhecer. Isso daí, gente, até o próximo episódio. Espero que vocês entrem, né, nessa jornada com a gente e faça realmente com que seja viável, com que seja repleto de momentos bons para você. Que seja e muita épico. descoberta. Isso daí.